Romanos capítulo 5, versículo de número 1. A justificação pela fé e a paz com Deus. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos estudar aí, se Deus permitir, até o verso 5, a parte A do versículo, né? A esperança não causa decepção. Não está alto aí fora não, irmãos? Não está? Tá bom? Não está. Hoje eu vou falar de um efeito da justificação. Eu comecei a semana passada falando acerca dos efeitos da justificação. Ou seja, as bênçãos acerca da justificação. Quando nós somos justificados por Deus, nós recebemos algumas bênçãos, temos alguns efeitos, algumas consequências que nós alcançamos pelo fato de sermos justificados por Deus. E hoje eu quero falar sobre a alegria no sofrimento, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz no final do verso 2 o seguinte: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, na eternidade. E ele continua no verso 3 dizendo: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, ele se gloria nas tribulações. Um dos efeitos da justificação é nós termos alegria no sofrimento. Até aqui, nós vimos duas teses provadas pelo apóstolo Paulo. A primeira tese do apóstolo Paulo é a seguinte: a necessidade da justificação. E você percebe isso do capítulo 1, do versículo 18, até o versículo 20 do capítulo 3. Paulo está demonstrando e provando a necessidade da justificação. Ou seja, todos são depravados, todos carecem da glória de Deus, ninguém pode ser justificado diante de Deus, ou seja, ser declarado sem culpa, se não for por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E a segunda tese de Paulo provada aqui é o meio da justificação. Como que nós somos declarados justos perante Deus? Ou seja, se todos são pecadores, depravados e corrompidos, como que o homem poderá ser salvo ou ser declarado justo perante o tribunal de Deus? E aí isso nós podemos perceber do capítulo 3, do versículo 21 em diante, até o versículo 25 do capítulo 4, que é exatamente isso que Paulo está demonstrando, o meio pelo qual nós somos justificados. Como que nós podemos ser declarados justos perante Deus. E agora, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, Paulo ele começa a falar acerca dos frutos da justificação. Ou seja, as bênçãos, as consequências de nós sermos declarados justos perante o tribunal de Deus. E você vai perceber isso do versículo 1 até o versículo 11, Paulo relatando, enumerando algumas bênçãos da justificação. Antes nós precisamos relembrar que Paulo ele deixou bem claro que a justificação pela fé é um ato exclusivo de Deus. É um ato exclusivo de Deus. E também Paulo argumentou que a justificação pela fé, ela não é uma novidade. Não era o apóstolo Paulo que estava trazendo uma nova revelação ao povo de Deus. Pelo contrário, Paulo está argumentando o seguinte: esta verdade já está presente na antiga dispensação. Ou seja, esta verdade da justificação pela fé já está presente aí no Antigo Testamento, na palavra de Deus que vocês carregam. E Paulo então dá um exemplo de Abraão para dizer que Abraão foi justificado, ou seja, declarado justo perante o tribunal de Deus, porque ele creu em Deus. E Paulo ele pega a própria Escritura, o Antigo Testamento, para mostrar, para provar
que Abraão não foi salvo porque ele fez boas obras ou porque ele cumpriu a lei de Deus, como os judeus acreditavam ter sido. Paulo pega Gênesis capítulo 15, verso 6 e diz isso, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O interessante é que aqui no versículo 1, Paulo ele destaca 3 verdades acerca da realidade da justificação. Vamos ler aqui o verso 1. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade que Paulo destaca acerca da realidade da justificação é o seguinte: a justificação é um ato declaratório de Deus. Foi Deus quem declarou. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus. A justificação pela fé, a justificação não é um processo, mas é um ato legal e judicial de Deus, no qual ele declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Ou seja, Deus nos declarar justificado é exatamente o seguinte: para o homem ser declarado justo, sem culpa perante o tribunal de Deus, ele precisava cumprir toda a lei de Deus, como eu já falei aqui anteriormente. Mas o homem não consegue cumprir sequer um dos mandamentos de Deus. E como então ele poderia ser declarado justo? Ora, com base nos méritos de Cristo, porque Cristo foi o único que cumpriu toda a lei de Deus. Ou seja, ele cumpriu toda a exigência de Deus para que nós pudéssemos ser declarado justificado. Ou seja, portanto, a justificação não é algo que Deus fez em nós, mas é algo que Deus fez por nós. É exatamente isso. A justificação é um ato e acontece uma única vez. Não há graus na justificação. Não há uma escala. Hoje eu estou justificado com 10%, amanhã eu vou ser justificado com 20%. Não há graus na justificação. A justificação ela é instantânea, ela é completa e ela é final. Ou seja, o homem ou ele é justificado por completo, declarado justo perante o tribunal de Deus de uma forma completa, ou ele não é justificado. Não há meio termo, ou ele é declarado justo, ou ele é culpado, ou seja, ele verá a condenação eterna. A segunda verdade acerca da realidade da justificação que nós vemos aqui, é que a justificação é recebida pela fé, como diz aqui no verso 1 mais uma vez. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justificação ela é recebida pela fé. Nós não somos justificados com base na fé. Nós não somos justificados com base na fé. Nós somos justificados pelo sacrifício perfeito que Cristo realizou na cruz do Calvário. A fé é o meio pelo qual nós tomamos posse. A fé é o meio pelo qual nós recebemos esta justificação. A fé é exatamente isso. Nós somos justificados por aquilo que Cristo fez, o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o nosso substituto. A fé é o meio, ou seja, o instrumento de apropriação, ou seja, o meio pelo qual nós recebemos os benefícios da cruz. A fé, ela não expia pecado, a fé também ela não remove o castigo. Foi aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que removeu o castigo, expiou o pecado e removeu o castigo da ira de Deus, que deveria ser descarregado sobre nós. A terceira verdade acerca da realidade da justificação é que a justificação é por intermédio de Cristo. É o que nós vemos aqui também no verso 1. Paulo diz, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber aqui, como Paulo disse, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A base da justificação é o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, ser declarado justo,
perante o tribunal de Deus é crendo naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. As pessoas tendem a dizer, né, que todos os caminhos levam a Deus. De uma certa forma, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões vão levar a Deus. Mas para o julgamento final, para o dia do juízo final, todos os caminhos nos levarão até Deus. Porque o que a Escritura diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou o mal que cada um de nós fizemos. Agora, um caminho, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, o único caminho pelo qual nós podemos ser declarados justos, ou seja, quando eu vou passar a eternidade com Deus, é somente por meio de Cristo Jesus. Aquele que não crê em Cristo Jesus, não crê nos méritos de Cristo, na obra de Cristo na cruz do Calvário, ele está condenado. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Buda, não é Cristo mais Alá, não é Cristo mais dinheiro, é somente Cristo Jesus, porque ele foi o único que cumpriu toda a exigência de Deus. Ele foi o único que veio e morreu em nosso lugar, porque ele cumpriu toda a exigência de Deus. Ou seja, nós somos declarados justos por intermédio de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando eu digo que nós não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais o seu intelecto, a sua esperteza, a sua bondade ou qualquer outra característica sua. É somente por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não somos justificados com base na obra que nós fazemos para Deus, mas nós somos justificados na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, nós não somos justificados pelo mérito humano, nós somos justificados pelo mérito de Cristo. Agora vamos olhar, analisar os efeitos da justificação, como Paulo vai declarar aqui. O primeiro efeito foi o que eu iniciei falando domingo passado, que é a paz com Deus, como está bem claro aqui no verso 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Como assim? Quando nós fomos declarados justos perante Deus, ou seja, nós já recebemos esta paz, nós já obtivemos esta paz com Deus. Como eu disse a semana passada, há uma grande diferença em ter paz com Deus e termos a paz de Deus, como Paulo vai descrever em Filipenses. A paz com Deus não é um sentimento, mas é um relacionamento. Era o nosso estado com relação a Deus. A Escritura diz que eu e você, nós éramos inimigos de Deus, como Paulo vai descrever aqui em Romanos capítulo 5, verso 10. Nós éramos inimigos de Deus. Esta era a nossa posição com relação ao nosso Criador. Nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós fomos declarados justos por aquilo que Cristo fez, esta posição mudou. Nós já não somos mais inimigos de Deus, mas nós fomos aceitos por Deus, nós somos filhos de Deus. Ou seja, é um relacionamento, não é um sentimento, mas é um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus. E esta paz só ocorre por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. A barreira que nos separava de Deus foi destruída por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esta barreira que nos separava de Deus foi destruída. Nós não somos mais filhos da sua ira, mas nós somos filhos do seu amor. A segunda bênção, o segundo efeito da justificação, nós percebemos aqui no verso 2. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Obtivemos acesso pela fé a esta graça. Qual graça? A graça da justificação. Pela fé nós recebemos a graça da justificação. Se a paz com Deus é uma bênção passada, como eu acabei de dizer, que ela foi consumada no ato da nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. Esse acesso à graça de Deus da justificação. Ou seja, por meio de Cristo,
Nós temos acesso a esta graça, na qual nós estamos firmes, estamos firmados, como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer. Ou seja, por meio desta graça, nós somos aceitos, somos apresentados como filhos, nós somos herdeiros, nós estamos sendo apresentados como cidadãos do céu. E ter acesso a esta graça significa também o seguinte: a nossa aproximação como adoradores a Deus. Não há ninguém mais que possa se colocar em nosso meio. Nós não precisamos de um intermediário, de um ser humano ali como um sumo sacerdote para poder ir até Deus. Mas agora nós podemos nos achegar até Deus, por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E pecadores como nós, pecadores que se arrependeram dos seus pecados, podem levantar as suas mãos aos céus e adorar a Deus, um Deus santo. Pecadores como nós, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, podemos abrir os nossos lábios e erguer as nossas mãos e adorar a Deus. Ou seja, Jesus nos abre a porta, a presença do Rei dos Reis. Quando essas portas se abrem, o que nós encontramos é a graça, não condenação. Nós não encontramos o juízo, nem a vingança, mas nós encontramos a pura misericórdia de Deus, glorioso favor de Deus para nós. Isso também significa chegada ao porto seguro. Quando nós temos acesso a essa graça, ou seja, a justificação, ou seja, nós ouvimos a palavra de Cristo e então nós encontramos um porto seguro ali. Ou seja, por meio da obra redentora de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós entramos na presença de Deus e encontramos ali segurança, encontramos ali refrigério e encontramos ali renovo para as nossas almas. E a terceira bênção, aqui nós podemos perceber, ainda no final do verso 2, ele diz, né? Vamos ler o verso 2 inteiro. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A expectativa da glória. Se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Ou seja, quem foi justificado, ele não teme o futuro. Quem foi justificado, a morte já não mais o apavora. A morte já não vai mais o apavorar. O porvir é o seu anseio. O que um cristão genuíno mais deseja é um dia poder estar frente a frente com o seu Criador e passar toda a eternidade conhecendo a Deus e bendizendo ao Senhor. John Stott, dizendo sobre isso, sobre esta passagem, ele comenta o seguinte: ele diz que a esperança cristã, ou seja, a expectativa da glória de Deus, ele diz assim, que a esperança cristã não é algo incerto, como as nossas esperanças comuns, do dia a dia, mas é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. É isso que ele está dizendo, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, o seu radiante esplendor que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Ou seja, então a cortina se erguerá e a glória de Deus será inteiramente desvendada. Nesse dia, veremos o Senhor da glória face a face e receberemos um corpo de glória. A expectativa da glória. Nós podemos perceber isso de forma bem clara, simples e fácil para nós absorvermos quando nós olhamos para o apóstolo Paulo. A expectativa da glória. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu vou ser sacrificado aqui, eu vou ser exterminado. É isso que vai acontecer comigo. E olha a posição deste homem mesmo em face da morte. Combati o bom combate,
terminei a carreira, guardei a fé. E ele conclui dizendo: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aos que amarem a sua vinda. Em face da morte, Paulo está convicto, com os olhos fitados no céu, porque ele acredita, ele confia em Deus, ele sabe que nenhum sofrimento do tempo presente há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então não importa o tamanho dos nossos sofrimentos, mas Paulo estava com os olhos presos no céu. E você notou o que ele disse aqui no verso 8? A coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E olha uma parte interessante: e não somente a mim, o apóstolo Paulo, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, a todos nós, a todos os filhos de Deus. Você se lembra de Estevão? Estevão está pregando a palavra de Deus. E quando Estevão diz que aqueles homens, que eram os religiosos da época, eles eram pecadores, depravados, como a Escritura diz que todos nós somos, eles ficaram extremamente furiosos por ouvirem a verdade, e então apedrejaram Estevão. E Estevão está ali inabalável, mesmo diante da morte. Como certa vez um pastor, ao visitar um membro de sua comunidade no leito de morte, o pastor olhou para o irmão e perguntou para o irmão o seguinte: irmão, você está preparado para morrer? Com o rosto resplandecendo de gozo, de alegria, o crente respondeu para o pastor: não, pastor, eu estou preparado para viver. E ele conclui: porque eu estou indo para Deus. O pastor pergunta para ele se ele estava preparado para morrer. Ele diz: não, eu estou preparado para viver, porque eu vou encontrar com o meu Criador, e eu passarei a eternidade conhecendo a Ele. Porque, meu irmão, convenhamos, é isso que nós almejamos dia após dia, é estarmos com o nosso Deus. E como a Escritura diz lá, não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. É isso que nós almejamos. A morte não é o fim para nós, para os cristãos genuínos. A morte pode ser o fim para os ímpios, pode ser o final de tudo, mas para nós a morte é apenas um passaporte para a verdadeira vida para a qual nós fomos criados, porque nós somos seres celestiais. Muitos dizem que nós devemos estar preparados para viver bem. Vocês devem viver bem. Mas, meu irmão, é uma verdade também que você deve estar preparado para morrer. Você não deve apenas viver bem, mas você deve morrer bem. Morrer bem. Porque um dia você vai estar frente a frente com o Senhor. E a pergunta não é se você viveu bem, mas é: você morreu bem? Você se lembra? Aqui de Jesus, na parábola do rico e do Lázaro. A vida não termina quando o corpo desce à sepultura. Mas ali as cortinas da vida eterna são abertas. Então não é apenas viver bem aqui, mas é terminar bem, é morrer bem. Então, sintetizando esta parte aqui de alguns efeitos da justificação, nós temos o seguinte: a paz com Deus refere-se ao efeito imediato da justificação. A partir do momento que eu fui declarado justo, eu tenho paz com Deus. Eu já não sou mais inimigo de Deus. O acesso à graça diz respeito ao efeito contínuo da justificação. E aí a esperança da glória se relaciona ao efeito final da justificação. Como eu disse, o meu tema hoje, um dos efeitos da justificação, é o que nós vemos aqui no versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É importante nós termos conceitos certos acerca do sofrimento. É muito importante você saber lidar com o sofrimento. Você ter uma ótica correta acerca do sofrimento. Sabe por quê? Porque devido a uma ótica errada acerca do sofrimento, muitos desistem da igreja. Porque eles têm uma ótica errada com relação ao sofrimento, muitos desistem até do ministério. Por conta de uma ótica errada acerca do sofrimento, das tribulações, muitos abandonam a fé. Porque, meu irmão, pense comigo, se um arquiteto, um engenheiro,
ele vai construir em um determinado local, aonde ali há muitos ventos fortes, e não é qualquer ventinho, é um vento que pode colocar uma casa no chão. Mas se esse engenheiro ou arquiteto, ele está ciente que ali há muitos ventos fortes, o que ele irá fazer? Ele vai tentar construir paredes, ou seja, muros, para proteger essa casa, para conter, ou pelo menos para amenizar a força do vento, para ter um êxito com relação à sua casa e proteger a sua casa. A mesma coisa acontece conosco. Se você tem uma ótica correta acerca do sofrimento, acerca das angústias e das tribulações, é claro que você irá responder de forma diferente. As pessoas querem usar as dificuldades, as tribulações, para nos questionar acerca de Deus e se Deus existe. Mas, meu irmão, um cristão genuíno, ele sabe que este livro, a Bíblia Sagrada, jorra sangue. Aqui há inúmeras histórias, relatos de pessoas que sofreram horrores, e nem por isso Deus deixa de ser Deus. Parece que muitos cristãos não leram, ou seja, não leem as suas Bíblias, a sua Bíblia. Porque quando eles passam por sofrimento, automaticamente eles querem se levantar contra Deus. Absolutamente de uma forma rápida, eles querem questionar Deus. Será mesmo se Deus é bom? Martin Lloyd Jones vai dizer que o sofrimento é o que nos diferencia das seitas. O cristianismo, a grande diferença do cristianismo é como um cristão ele se posiciona ante o sofrimento da vida. O que Paulo está dizendo aqui nós devemos nos gloriar nas tribulações. Mas o que é gloriar? O que é gloriar nas tribulações? Gloriar significa um regozijo exultante. Gloriar significa uma alegria triunfante. Gloriar significa uma firme confiança em Deus, que é inspirada pela certeza de que nós temos paz com Deus. É isso que ele está dizendo. O que são essas tribulações? As tribulações são todos os tipos de sofrimentos que fazem parte da nossa existência humana. Sejam sofrimentos como problemas físicos, sejam os problemas financeiros, privações que nós passamos, também perseguições que nós temos que enfrentar. São os inúmeros problemas que fazem parte da nossa existência humana. Tribulação é tudo aquilo que testa a nossa fé. Tribulação é tudo aquilo que vem para testar e transformar o nosso caráter. E dentro disso eu quero falar apenas 2 princípios. Primeiro, o reino dos céus e sofrimento são inseparáveis. O reino dos céus e sofrimento são inseparáveis. Não há como estarmos no reino dos céus e um dia estarmos com Deus e não enfrentarmos sofrimentos aqui nesta vida. São inseparáveis. Paulo vai dizer em Atos capítulo 14, verso 22, ele diz o seguinte: dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Em meio a muitas tribulações. Tiago capítulo 1, versículo 12, Tiago diz: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você notou? Feliz é aquele que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, ele diz: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Na revista atualizada, Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória.
Se você conhece um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, você sabe que não foi leve e nem momentânea. Sofreu muito, e muito, e muito. Mas por que ele diz nossa leve e momentânea tribulação? Porque ele diz que está com os olhos preso na eternidade. É isso que ele está dizendo. Então é importante nós termos um entendimento correto sobre os sofrimentos, pois você vai ser tentado. Você vai ser tentado a questionar Deus por conta dos seus sofrimentos. Talvez você seja assolado pela dúvida. Talvez o seu coração tente se levantar ali questionando. Será mesmo se eu fui justificado por Deus? Será mesmo se eu sou salvo? Ora, mas por que eu estou enfrentando esse sofrimento? Por que eu estou passando por tantas privações? Será mesmo se Deus me ama? Talvez você esteja aqui nesta noite e você é influenciado pela teologia da prosperidade. Talvez você esteja aqui nesta noite e você é influenciado pela teologia da prosperidade, porque é inconcebível como que um cristão, um servo de Deus, irá sofrer. Essa ideia parte da teologia da prosperidade, uma teologia triunfalista, onde Deus existe basicamente para satisfazer todos os seus desejos. Essa é a ideia básica ali da teologia da prosperidade. Deus existe para satisfazer todos os seus desejos. E talvez você esteja aqui me ouvindo com esta ótica. Por que eu tenho que sofrer? Por que eu estou passando por privações? Deus não me ama? Deus não me salvou? Mas lembre-se do que Cristo disse. Você quer me seguir? Ótimo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo nunca mentiu para nós. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer me seguir? Tome a sua cruz e venha. Então, quando um cristão genuíno ele passa pelo sofrimento, ele sabe que esses sofrimentos, até mesmo esses momentos de dores e privações que são momentâneos em nossa vida, esses momentos ainda mostram o amor de Deus e não a ira de Deus sobre nós. Até mesmo esses momentos de dores. Na cruz, nós temos ali pelo menos duas revelações. A cruz revela duas coisas. Eu sei que alguns eles pegam apenas a questão do amor de Deus. Mas quando nós falamos da cruz de Cristo, nós não podemos nos esquecer, em primeiro lugar, que a cruz revela a justiça de Deus. Porque foi na cruz que a ira de Deus foi descarregada sobre o seu Filho, sobre Cristo. Ou seja, na cruz nós vemos a ira de Deus. Em primeiro lugar, é isso que nós temos que nos lembrar. Porque um pecador, um inocente morreu por conta de nós, pecadores. Então na cruz nós vemos ali a justiça de Deus sendo feita, porque Deus disse que se um homem pecasse ele morreria. De fato foi isso que aconteceu. A segunda coisa que a cruz nos revela é o amor de Deus. É de fato o amor de Deus por nós. E aqui nós temos ainda um detalhe. Na cruz, como Paulo vai descrever depois nos versículos posteriores, que na cruz nós vemos o amor de Deus para comigo, com você, quando nós éramos inimigos de Deus. Porque Paulo vai dizer que Cristo não morreu por pessoas boas, pessoas que o amavam, pessoas que o adoravam. Mas Paulo vai dizer que Cristo morreu por pecadores, ou melhor, por inimigos, pessoas que odiavam a Ele. Então a maior prova do amor de Deus por você e por mim é a morte de Cristo na cruz. Porque nós estávamos numa posição de inimigos de Deus. Ou seja, a maior prova do amor de Deus para com você não é porque você tem um casamento feliz, não é porque você se casou. A maior prova do amor de Deus por você não é porque você tem uma família bonita. A maior prova do amor de Deus por mim e por você não é porque você tem dinheiro no banco, porque o seu bolso está lotado de dinheiro. A maior prova do amor de Deus por mim e por você não é porque você é feliz e sem sofrimento. A maior prova do amor de Deus por nós é Cristo sendo moído na cruz do Calvário, por conta de mim, por conta de você, por conta dos nossos pecados. Então, quando você for tentado a achar que Deus não se importa com você, quando você for tentado a achar que Deus não te ama, que você está sozinho, lembre-se da cruz de Cristo,
que a maior prova do amor de Deus não é que as coisas dão certo para você aqui nesta vida. A maior prova do amor de Deus é porque Ele moeu o próprio Filho na cruz do Calvário para trazer redenção a mim e a você. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é que Paulo não se gloria apesar das tribulações, e sim nas próprias tribulações. Como diz aí no verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não é apesar das tribulações, mas nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, a justificação, ela não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui nesta terra. A justificação não apenas nos prepara para o céu, para a eternidade, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui nesta terra. Paulo, ele não está tratando de algo apenas do porvir, mas ele está falando de algo que nos capacita a vivermos vitoriosamente em meio às tensões de nossa vida. John Stott, comentando sobre isso, ele diz: sim, a paz, a graça e glória, porém há sofrimento. Sim, nós temos paz, graça e glória, como nós vimos nos versículos anteriores. E John Stott conclui dizendo: porém há sofrimento. Portanto, as tribulações presentes, como a glória vindoura, são objetos de júbilo para um cristão genuíno. Nós não somos masoquistas, aqueles que amam a dor. Tampouco somos estoicos. Nós não nos envolvemos, não nos apegamos a nada justamente para não sofrer. Não somos masoquistas, nós não nos gloriamos no sofrimento ou por causa do sofrimento, mas nós nos gloriamos, nos alegramos por conta dos frutos que as tribulações vão produzir em nós. É nisso que nós nos alegramos, são nos resultados das tribulações. Porque, meu irmão, pode ter certeza, tenha certeza disso. Você não vai ser a mesma pessoa após passar pelo sofrimento. Nós nunca ficamos a mesma pessoa quando nós enfrentamos sofrimentos. O sofrimento, eles podem nos levar para perto de Deus, se você dá uma resposta certa, ou ele pode te levar para longe de Deus. Porque quando você está passando por problemas e dificuldades, ou você dobra o seu joelho perante Deus e o busca com todo o seu coração, ou você faz como a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, e se afasta de Deus. Mas uma coisa é certa, você nunca vai ficar da mesma maneira. Você não vai ficar da mesma maneira como você estava antes de passar pelo sofrimento. Então, por isso que é importante você ter uma visão correta acerca do sofrimento, acerca da vida. O cristão, ele não olha para a vida com uma visão romântica. O cristão, ele não olha para a vida com uma visão lá de Hollywood. Ou como muitos pastores pintam hoje, que a sua vida vai ser maravilha, vai ser um mar de rosas, como se você vivesse dentro de uma bolha. Não, nós estamos no mundo real. Esse mundo real há inúmeras dificuldades, há inúmeras dores, sofrimentos, angústias e aflições. Então o cristão, ele não olha para a vida com uma visão romântica, com uma visão lá de Hollywood. Mas o cristão também, ele não olha para a vida com uma visão pessimista. Ele não olha para a vida como, ele não enxerga na vida tudo cinza. Mas o cristão também, ele não olha para a vida com uma visão irreal. Não. O cristão, ele não nega a existência da dor e do sofrimento. Um exemplo claro que nós tivemos na pregação passada foi de Abraão. Ei, eu sou velho, eu tenho 100 anos. A minha mulher é velha, ela é estéril. Mas eu continuo crendo em Deus. Ou seja, o cristão, ele tem uma visão correta acerca do sofrimento. Ele não murmura contra Deus. Ele não se levanta contra Deus por causa do sofrimento. Porque ele sabe que o sofrimento é proposital, mas ele também é pedagógico. Nós aprendemos em meio ao sofrimento. Nós aprendemos com o sofrimento. O interessante é que Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria
o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Alegrai-vos. Alegrai-vos quando passardes por grandes tribulações. Quantas vezes você, ao passar por uma tribulação, já não quer nem vir à igreja mais, já não quer nem servir a Deus, por conta de um problema que você passou. Em hipótese alguma, eu estou diminuindo a sua dor, a sua angústia ou o seu sofrimento. Mas as dores, as angústias e as aflições não são um aval para você não servir a Deus. Não existe essa possibilidade. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo diz: por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. E aí ele conclui, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele se gloria, tem prazer nas tribulações. Ou como o apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses 1, 29, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, preste atenção, mas também sofrer por ele. Você está percebendo aqui? Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer, não somente declarar Filipenses 4,13, de forma errada ainda, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo, mas também sofrer por ele. Essa parte muitos não querem. Eles querem poder declarar que creem em Deus, que Deus vai fazer tudo que eles querem, mas sofrer por ele não. O que é então gloriar? É ficar alegre? É ficar contente quando você está doente? Dizer, oh Deus, obrigado, hein, que eu estou com câncer. Claro que não. Gloriar é você dizer o seguinte, olha, estou na quebradeira, tá ruim o negócio. Você, oh Deus, obrigado, hein, quebradeira, hein, não tem nem o que comer. É isso? É claro que não. Se gloriar nas tribulações é você se lembrar que de uma forma ou de outra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que é nos gloriarmos na tribulação. É saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Ou seja, eu não sei como que isso vai contribuir, como que isso vai mudar, vai me transformar, mas de uma forma ou de outra, isso contribui para o meu bem. Meu irmão, eu sei que cada um de nós poderíamos testemunhar aqui, quando você passou por um sofrimento, um grande sofrimento. Se você enfrentou um grande sofrimento, e você se prostrou diante do Senhor, e quando você venceu aquele sofrimento, você olha para trás, o que você diz? Você se alegra em Deus. Se não fosse Deus, eu estava perdido. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria completamente perdido. Se não fosse aquele sofrimento, eu jamais seria essa pessoa. Muitos de nós poderíamos testemunhar isso. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu fui castigado para que aprendesse os teus decretos. As tribulações, elas devem ser vistas à luz de suas consequências eternas. Você deve olhar para as tribulações à luz das consequências eternas. Como assim? 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13 diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então você deve olhar os sofrimentos à luz das consequências eternas. Por que Paulo diz que se gloria no sofrimento? Ora, porque a tribulação vai produzir algo. A tribulação produz algo. As tribulações na vida do salvo, na vida do cristão, ela não vem para destruí-lo, mas ela vem para purificá-lo, para transformar o nosso caráter, para que nós possamos nos parecer com o nosso Senhor. Ou seja, em meio às tribulações, o nosso caráter está sendo forjado para que nós possamos nos parecer com Cristo. As tribulações na vida do salvo, elas não agem contra ele, mas sim a seu favor. Observe a sequência que o apóstolo Paulo usa ao falar das tribulações. Acompanhe comigo aí.
capítulo 3, capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Primeiro ponto, perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de aguentar pacientemente os sofrimentos. Ou seja, resumindo, aguentar o tranco. É você aguentar o tranco desta vida. É esperar pacientemente, aguentar pacientemente os sofrimentos. É você aguentar o tranco sem reclamar, sem blasfemar, sem murmurar contra Deus. É você aguentar firme e continuar servindo e glorificando a Deus. Esse é o primeiro ponto. Perseverança. A tribulação produz perseverança. Verso 4. E a perseverança, a aprovação. Antes de nós lermos a aprovação, lembre-se, a paciência, ela nasce do sofrimento. As grandes lições da vida, nós aprendemos, na maioria das vezes, são no vale da dor. As grandes lições da vida, normalmente nós aprendemos no vale da dor. O sofrimento não é apenas o caminho da glória, mas também o caminho da maturidade, onde nós crescemos, onde nós passamos de fase, aonde nós avançamos. É por meio dos sofrimentos. Você se lembra de Jó? Jó perdeu os bens, os filhos, tudo, as propriedades. O que restou foi a mulher. E aí Jó, tá certo, em alguns momentos Jó começa a dizer acerca até do seu nascimento, mas ele perseverou. E no final que ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele passou pela tribulação, perseverou e foi aprovado. Aprovado é o que diz aqui o verso 4, né? A perseverança e a perseverança, a aprovação. Ou na revista atualizada, se você estiver usando, a aprovação deve aparecer aí como experiência. E a perseverança, a experiência. Que é a aprovação. É aquele que foi provado, ou seja, aprovado por Deus. Ele foi aprovado. O que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte, que não tem como nós não podemos ter uma fé de segunda mão. Como assim, pastor? Não tem como você ter uma fé baseada na sua esposa, ancorada na sua esposa, ancorada no pastor, ancorada no filho, ou no pai, ou na mãe. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos conhecer a Deus não apenas de ouvir falar. Nós devemos conhecê-lo pessoalmente. Nós devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, e termos uma experiência com Ele. Eu sei que quando nós falamos de experiência num dias como os nossos, né? Onde alguns segmentos aí evangélicos deturpam completamente a palavra experiência, mas nós temos que ter. Sim, à luz da Escritura. Experiência em qual sentido que eu estou dizendo? É você estar em meio a inúmeros vales, em meio a inúmeras tribulações, mas você recebe o refrigério da parte de Deus. E você pode testemunhar isso. E você pode testificar isso. Ou seja, você já experimentou isso? Você pode dizer que você já experimentou isso? Está em meio a inúmeras crises, inúmeras dificuldades, e de repente a paz de Deus, você tem um refrigério da parte de Deus, você é renovado por Deus. Por quê? Você o conhece pessoalmente, profundamente e experimentalmente. Não é porque você ouviu dizer que alguém teve acesso a Deus ou conhece a Deus, mas você não o conhece apenas de ouvir falar, mas você o conhece. E aí, nós já estamos caminhando para o fim. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. O que é a esperança? A esperança é a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a certeza que nós temos. Se Deus disse algo, Ele vai cumprir. Então você notou aqui o processo, como que Deus trabalha em nossas vidas? Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Então só um exemplo aqui. Vamos imaginar que você esteja orando por paciência. Imagine.
Ah, Senhor, eu quero ser uma pessoa paciente. Como que Deus vai trabalhar na sua vida? Dando alguém zen para você? Colocando quase um monge do seu lado? Claro que não. Deus vai colocar uma carne de pescoço lá do seu lado. É a única maneira de você aprender a ser paciente. É a única maneira, a tribulação está ali. E você dar a resposta certa a Deus. Para que você seja aprovado, para que você passe de fase, para que você cresça, para que você amadureça. É só assim. Agora, se você der a resposta errada, você vai voltar no mesmo ponto. Enquanto você não der a resposta certa, você não vai avançar. Você não vai passar de fase. Então lembre-se, se você quer amar as pessoas de verdade, ter paciência, esse é o caminho que Deus vai usar. Tribulação, perseverança e experiência. Ou seja, vai ser aprovado. A tribulação produz a realidade. Um crente só tem uma realidade espiritual depois dele passar por inúmeras provações. Foi isso que aconteceu com Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Então, meu irmão, talvez você entrou aqui nessa noite sofrendo. Talvez a sua ótica com relação ao sofrimento esteja errada. Talvez você possa ter entrado aqui se questionando. Por que eu estou sofrendo? Eu sou fiel a Deus. Por que eu estou passando por inúmeros problemas? Você já pensou na possibilidade? Será se Deus não está tratando com você? Será se talvez aguentar aquele marido ou aquela esposa, não é Deus tratando você? Você consegue ver isso? Você consegue ver ali Deus modelando você, moldando você? Quando você olha para o seu marido, você consegue ver apenas o seu marido, ou os seus filhos, ou os seus pais, ou o seu patrão. Você consegue ver isso? Será se é Deus me transformando o meu caráter, para que eu possa me parecer com meu Deus? Para que eu possa me parecer com Cristo? Talvez você entrou aqui questionando o amor de Deus. Será mesmo se Deus me ama? Eu perdi bens, perdi pessoas que eu amava. Será mesmo se Deus me ama? Ei, preste atenção. Olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se, ali é a maior prova do amor de Deus por nós. Porque nós éramos inimigos dele. Então não é família, pessoas ou qualquer outra característica que você queira atribuir ou qualquer outro padrão que você queira pôr aí. Mas é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então lembre-se disso. Então que mais esta noite eu e você possamos nos dobrar diante do Senhor. Que você possa apresentar diante de Deus as suas angústias e aflições. E lembre-se, nós nos gloriamos porque nós sabemos dos resultados que os sofrimentos, que as tribulações irão trazer em nossa vida. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.